Bom, vamos falar disso aqui. Quando a gente fala de... Se tiver alta música, vocês falam, por favor. A gente fala do poder dos cristais, né? Como que tantas culturas usavam os cristais para curar, né? Usam ainda, né? Desde tribos a impérios na história usaram cristais, né? Para curar e para realizar diversos objetivos aí que precisavam de energia, né? Então isso é bíblico, né? Você vê que na Bíblia você tem o peitoral do Kohen Gadol, né? Que significa grande sacerdote, seria o líder do sacerdote, seria como um pajé, né? Junto com um rei, que seria o cacique. Em determinado momento eles separaram. Vai separando isso, a coerência vai separando a vida espiritual da binária, né? Então você tinha o rei que acabava vindo de Judá, enquanto o sacerdote espiritual ali tinha que vir dos levitas, né? Então ele não tinha tribo, ele tinha tribo, mas ele não tinha um ponto fixo no binário. Ele ia indo de ponto em ponto nas outras tribos, um mês em cada tribo, né? Aí fechava certinho o circuito. O que a gente tem que entender aqui, salve ali, Daylon, é que as pedras, assim como 12 pedras, 12 tribos, certo? As 12 cores da luz ali com os intervalos entre as 7, as 12 notas da música com os intervalos, né, com sustenidos, os bemóis. Tudo é isso, esses 12 ângulos de referência, certo? Então, você tem nessas 12 tribos, nesses 12 apóstolos, nos 12 deuses, você tem esses 12 pontos de vista completos em relação à realidade, certo? Então você tem 12 emoções, 12 tonalidades, 12 ressonâncias, 12 frequências. Se a luz no momento inicial, ela tá sozinha, para se ver ela tem que se orbitar, ela tem que aumentar o seu ritmo, aumentar a sua velocidade. Ela tem que ultrapassar o seu momento anterior para conseguir ver. Depois fazer de novo e de novo. Cada vez que ela se ultrapassa, a ciência chama aquilo ali de ritmo. O ritmo do fóton, a velocidade do fóton. É o que a gente chama de cor. É a maneira, o tanto de energia, carga energética que é expelida pelo elétron. Quando ele troca de camada, essa energia pula num ritmo. E por mais que a ciência vá mudando os nomes, vai mergulhando nessas partículas, chegando nas micropartículas, o desenho é sempre o mesmo. Vai ter 3, vai ter sempre essa troca de referência, né? Porque nunca a ciência vai conseguir fugir da necessidade da perspectiva, da referência, da comparação, para você ter o discernimento. É daí que as culturas todas se interligam, seja pelo Yin Yang, seja pelo Triskele, né? O giro, o símbolo do Ru. Porque é um lado completando o outro para você ter o discernimento, né? O antes, o depois, você tem o durante, né? A tese, a antítese, para você ter a síntese. Então, tudo é referência. Ninguém vai negar que tudo é comparação. Você vai ter prazer diante de um momento de caos, de agonia. Se você sempre teve aquela casa, aquele carro, aquela bicicleta, você não vai sentir o prazer do que alguém que nunca teve uma bicicleta, num dia ele ganha e nossa. E é a comparação, né, que vai nos dar a emoção. Isso é desde os primeiros momentos, é assim. Primeira fagulha de luz vai se comparar com o quê? Qualquer lado que a fagulha for, vai sair onde? Nela mesma, porque o vazio é o mesmo para todo lado. Ela vai se ver. Se ela se viu, ela se comparou com o antes. Ela tá mais rápida que o antes. Ela alcançou o antes. Aí você vai ver que o vermelho, que tá bem lento, já fica um pouco mais rápido no laranja, um pouco mais rápido no amarelo, um pouco mais rápido no verde, bem rápido no azul. Acelera ainda mais no violeta, que alcançou o vermelho lá. Aí o violeta é a união do mais lento com o mais rápido, do azul e vermelho. O alfa e o ômega. Isso é ciência, tá?
E é bíblico, pra quem estuda com a gente aí, tá entendendo nos dois lados. Onde eu quero chegar com isso? Que cada pedra, as pedras, os cristais, as pedras preciosas, por que elas são raras de encontrar? Porque elas, claro que agora, depois que foi tendo todo o desdobramento, inclusive a ametista, né? Essa pedra, a violeta aqui. Inclusive até outra aqui, ó. Então é gigante aqui, essa aqui é gigante. Um pouquinho de poeira. A poeira pega também rápido pra caramba, né? Eu devia ter me preparado. Vocês veem que eu não me preparo pra mostrar nada. Eu tô conversando mesmo aqui, né? Senão eu tinha passado um pano nessa pedra, cara. Mas é um puta ametistão. A ametista, ela por muito tempo, ela foi parte, né, das pedras assim do alto escalão. Valeu, Gregory aí, 4 meses, membro. Agradeço, luz pra nós, Deus abençoe. Valeu, Leandro, obrigado pela ajuda. Deus te abençoe aí, valeu pela força sempre. E cara, doou 2 vezes, mas obrigado, Deus abençoe, valeu. Poxa. Então, você tem essa tonalidade. A ametista, ela é um quartzo, né? Mas ela tem um pouco ali de ferro. Acho que é manganês que tem. Não é magnésio, manganês. Tem alguns que eles chamam de impurezas, pra você ver como... é claro que tudo é ritmo, né? A ciência vai dando nomes. Você vai na Grécia, em Roma, vai ter outros nomes para os ritmos. E como talvez mudem de novo depois, mas nunca vai mudar os tons, as emoções, as cores, né? Então você vai tendo aqui... Você vai ver que o que diferencia... Por exemplo, se você pega o diamante, ele é puro carbono ali. Então ele é neutro. Ele vai ter uma neutralidade que também se aplica às funções energéticas, né? Como o Correngador, que ele tinha o diamante. Algumas interpretações vão falar que ele era lápis azul, né? Ou uma outra pedra. Mas tem uma neutralidade. Cada tom dos 12 aqui vai significar um ritmo, um ponto de vista. Por isso que cada pedra representava uma tribo, né? E depois, no caso do desdobramento quântico aqui, entre os gentios, um apóstolo, né? Tanto que a Jerusalém Celestial pousa sobre a terrena, conectando os 12 apóstolos com as 12 tribos. Eu expliquei na última live isso, né? Ou na antepenúltima. Que tá pra membro agora. Até porque é pra quem quer estudar isso mesmo, né? Não ficar confundindo o pessoal. Então, essas pedras, elas têm uma ressonância. Tudo na vida é ressonância. Tudo é energia pulsando. Porque tudo é molécula, como você está vendo aqui, que são átomos organizados, né? Então você vê que no caso do quartzo, o que inclui a ametista, com a impureza que eu falei, com o ferro, um pouco de outros elementos. Mas você vê que ele tem esse hexagrama aqui, o símbolo organizado do pi, né? Quem é da escola sabe o porquê que o hexagrama é o pi e o pentagrama o fi, né? Vocês já estão cansados de saber, eu vou ficar toda vez explicando a mesma coisa. Então você tem, e por isso que era usado pelo diâmetro. Na verdade, o escudo era usado para defesa, enquanto o pentagrama é usado para ataque, o hexagrama é usado para defesa, porque o pi faz esse equilíbrio. Ele divide o diâmetro, a circunferência pelo diâmetro. Então quer dizer, tudo aquilo que vier de impacto e ressoar, ele vai dividir a ressonância e mandar de volta para combater o próprio impacto. Quanto mais forte você bater, mais forte a ressonância será para ecoar contra o seu impacto, né? Então, enquanto o pentagrama ele vem com direção, com cabeça, o hexagrama ele tem uma divisão equilibrada, uma divisão proporcional. E aí ele mantém aquela expansão com direção, criando o pi infinito. Enquanto o Fibonacci ele vai sempre para frente, mas no vazio sai em si mesmo. Então há um atropelamento, por mais óbvio que seja. O emocional tentando ser lógico vai querer ir reto, vai exigir ir reto, vai jurar que foi reto no vazio e não vai aceitar que a curva do nada o entortou. Então compreender, administrar, lidar com isso, contar com isso é um papel lógico, envolvendo o abstrato e o paradoxo, por mais contraditório que isso pareça. Então o pi, o escudo, a defesa, faz essa divisão. Isso tem a ver com Israel, né, no momento, tem a ver, como vocês bem entendem, essa
Nessa divisão entre reino luciferiano com o pentagrama, é coisa de Satanás, e de Deus é o hexagrama. Então, tudo isso tem a ver. Inclusive tem muito a ver com o quartzo. Esse é o desenho do quartzo, das moléculas do quartzo. Você tá vendo aqui, ó. Você vai ter 3 pontos de átomo de oxigênio e 3 pontos de átomo de silício. Então é justamente aí que tá a geração de energia que o cristal, que o quartzo proporciona, né? Cientificamente. É claro que se você pegar a ametista com as suas... o que eles chamam de impureza, né? Que na verdade vão ser outros elementos, vai ter um outro tipo de radiação. Se você pegar o diamante, que vai ser carbono alinhado, ele não vai ter o silício, não vai ter o oxigênio. Então ele vai ter uma neutralidade. Então ele tem uma dureza, mas a dureza não necessariamente... A rigidez não necessariamente significa resistência. Se você pegar algo muito rígido, ele vai, por ser tão inflexível, ele vai tender a quebrar mais fácil, a rachar mais fácil. Então aquilo que vai ser resistente, ele precisa também de uma flexibilidade. Por isso quando você vai fazer a embreagem do carro, por exemplo, tem que ser forte para não arranhar, para não estragar a engrenagem por fora. Então eu vou fazer todo um banho de temperatura ali para ficar bem rígido por fora, mas por dentro tem que ser meio flexível, porque senão quebra o disco, né? Então tudo que requer resistência precisa também de flexibilidade. Então na verdade o Pi, ele administra o Fi, né? O Pi, ele administra a escala, a sequência Fibonacci, que vai usando a si mesma no vazio para ir adiante. Só que mesmo esse adiante está saindo lá atrás. E você tem que administrar isso de maneira quase artificial, o que gera uma robótica na simetria. Por isso que Deus mergulha na limitação, cria limitação para poder ter vida. Porque senão ele estaria travado num sistema robótico, onde ele já foi, onde iria. Então, a partir do momento que você tem a simetria sólida, com a proteção garantida, a consciência ela tem ali um autorama, ela não pode travar, ela precisa se surpreender, porque a luz para brilhar tem que iluminar o vazio. Aí Deus cria na humanidade a surpresa, a limitação, onde o conhecimento é proibido. Né? A própria palavra olam já tem a ver com essa limitação, né? O que significa mundo, né, no hebraico, já tem a ver com esse corte de consciência, já para Deus poder existir ali, para ele se tornar homem, para ele crescer com a humanidade de Adão a Cristo, entender o que o leva ao pecado, o que o leva a se afastar de Deus, o que o leva à infelicidade, para ele poder advogar pela humanidade. Em Adão ele rouba a chave da vontade, em Cristo, merecendo, depois de entender a dor, de passar pela morte, ele devolve, né? Depois de vencer o mundo, é ali que ele entende, ele vence porque devolve porque venceu, né? Aquela vitória é justamente você compreender que a luta pelo absoluto é a morte. E aquele que tem o absoluto, que é o absoluto, que é Deus, ele está vivo por se limitar, por fracionar o seu brilho da luz nas cores, na família que somos. Isso parte para os tons, isso parte para aquela observação de si mesmo, onde a luz vai virando as cores, se acelerando, sentindo, percebendo a si mesma de forma diferente. E aí você vai ter esses tons, você vai ter esses 7/12 ângulos, né? E é por isso que as tribos, os apóstolos, os deuses, em qualquer religião, em qualquer reino, em qualquer tribo, você vai achar esse 7/12. Isso vai incluir os pecados, as emoções, as tendências, as personalidades, as maneiras da própria luz, da própria consciência enxergar a si mesma. Então é por isso que você tinha um tipo de tom, de vibração, como se fosse uma memória, porque as pedras preciosas elas funcionam como memórias no reino mineral. A sua estrutura ela ressoa de uma maneira específica, tá? Isso eu não tô falando de uma maneira mágica necessariamente, tá? Eu tô falando cientificamente. Eu tenho um violão pendurado ali, tem outro aqui. Se eu tocar a corda lá, aqui, ele vai tocar lá também. Ele vai ressoar. Você vai chegar lá pertinho do outro violão. Se eu tocar aqui, ele vai lá, aquele da parede lá, se chega lá perto, a lá tá ressoando assim, ó. Se eu tocar Mi vai ressoar lá mais. Se você pegar uma taça de cristal e achar o tom daquela taça de cristal e entrar ali e exagerar na dose de energia, ela vai estourar. A janela, o vidro, tá? Tudo é ressonância.
Então a ressonância, ela parte do ponto em que você recebe um tanto de energia, o que você absorve, o que você rebate. Como suas moléculas, como a sua soma de átomos se comporta diante daquela energia que você recebe. Então cada um, com seu temperamento, cada deus, cada apóstolo, cada cor, por ter uma vibração, vai reagir de forma diferente diante da vibração que receber. Então se você pintar o amarelo com o verde, vai dar um tom. Se você pintar o laranja com azul, vai ter coisa que vai bater bonito, vai ter coisa que vai ficar estranho. Vai ter coisa que vai ressoar, vai ter coisa que não. Né? Se você vai somando as cores, algumas vão dar outras, harmônicas. Outras vão dar cores dissonantes. E às vezes você quer a dissonância no quadro. Não é que é desprezível. Você só precisa entender o seu momento. Isso é assim pra cada um, pra cada coisa, pra tudo. Né? Tudo é ressonância. A energia que vai, o tanto que absorve, o tanto que volta. Aí vai fazer sentido na escala. Ó, ficou harmônico, ficou bonito. Combinou essa vibração dessa nota com aquela ali, ó. Essa aqui, pum, tá desafinado, ficou fora do ritmo. Afinação é isso. Harmonia é isso. O Feng Shui, o equilíbrio de qualquer coisa é isso. A construção, a simetria. Uma obra, equilibrar os pilares para erguer. Tudo é isso. O átomo é isso. Certo? Então quando você pega um acúmulo, quando você pega tudo que existe sendo comprimido diante do ponto zero, girando tudo junto. Tudo que existe está junto. O átomo girou, se acumulou. Aí é o que você chama do mineral, certo? Que, atomicamente falando, vai acumulando cargas nas suas camadas. Vai somando, vai virando o que você chama de vegetal, animal, humano. Tudo é giro acumulado. Aí pressionou tudo. O átomo não dá pra você pressionar, porque o minúsculo átomo lá embaixo é o gigante sistema solar lá em cima. É o primeiro ciclo de movimento. Do vazio, 7/12 ao redor. Então não dá pra você mudar. O que vai pressionar pra caramba? O reino posterior, mineral. É ele que vai ficar sólido. É ele que vai acumular tudo, todo o peso, todas as tendências. Todos os valores estão nas pedras preciosas, nos minerais. Que vão se acumular em menor proporção, de forma mais alocada. Por quê? Porque acumula todo o circuito ao redor. Assim como qualquer roda. Tudo que o pneu pressionar, que vai ser muito, vai se acumular num espaço bem menor no centro. De forma posicionada. Né? Alocada. Então aí você cria as pedras preciosas. Que é um acúmulo de vibrações de tudo. De todo o reino animal, do reino humano, do reino vegetal. Tudo. Entre o átomo lá embaixo e o átomo lá em cima. O reino mineral acumula aquilo ali. E quando você soma sob pressão, alta temperatura, naquela fricção extrema. E plasma. E quando plasma é quando o cara encontra. Quando o cara encontra. Quem encontra que plasma? É a emoção dele, a ressonância dele com aquele ponto. Com aquele momento. Tanto que você manda pra vários, ninguém acha. Um, vai lá e acha. No mesmo lugar, na mesma selva. Isso vale pra caça, pra pesca, pro oásis do deserto, pra encontrar pedra preciosa. Tanto que os caras queriam os mesmos pra ir procurar. E pra encontrar a tumba no Egito. É ressonância. Tudo é um mar de átomos. É quem procura que encontra. É quem encontrou que tava procurando. Um negócio é atemporal. Ressonância. Então o cara tá indo ali. Ele tá indo... Quando o cara é movido pelo coração, claro que o sistema trabalha pra sua mente confundir seu coração. Pra você gastar energia naquilo que vai contra o seu coração. Assim você mesmo se anula, você não vai interferir na escala, na tônica em quem define a escala, né? Você não vai se meter. E é claro que isso é feito para bons propósitos, para que tenhamos nossos momentos. Então Deus faz o circuito com uma hierarquia, um degradê, por um motivo, sim. Para que os que sofreram mais guiem os novos, os novatos. Para que a jornada seja a mais prazerosa possível, a menos dolorosa possível. Para que amemos o máximo a Deus quando passarmos pelo ponto zero, por pior que fosse, que seja. Então o circuito, a simetria, a hierarquia tem uma razão. Mas quando ela é usurpada por aqueles que acham que a conta basta, então Deus tem que se mover. E as cores se movem junto. Todos os fatores se movem, o resultado vai mudar também. Junto com Deus, as cores dependem do movimento da luz, porque são comparações, ninguém leva o tom consigo. As cores não podem pensar que são donas dos seus tons. Os deuses não podem pensar que são donos das suas grandezas, das suas glórias. As tribos não podem achar que são donas de nada. Nem Judá, porque era o rei, nem Levi, porque era o santo, porque era o sacerdote. Ninguém
é dono de nada. Todas as nossas expressões, todas as nossas qualidades vêm de uma gama de comparação, de um movimento que se faz junto. E ele tem que se mover para provar isso para cada um, para que todos se sujeitem no vazio. Entendem que o poder que vem de suas essências vem quando estão juntas, assim como as cores que formam a luz. E sozinhas nada são, além da desgraça, da agonia. Isso aprendemos juntos. E assim guardamos nossas qualidades no nosso coração, porque é de lá que elas vêm. Através de do mesmo, do único. E nós deixamos nossas armas à disposição do uso dele. E humildes nos tornamos porque temos nada, e nem o nada temos. Porque nem lá conseguimos ficar, atrofiamos, definhamos. Nós temos agonia se temos algo. É só o que nos sobra sem ele. É só o que nos sobra, uns sem os outros. Se temos algo é a agonia e só. Todo o resto é dele. Da união que ele fez, encarando e carregando essa agonia desde sempre para sempre. E ele nos entrega o contraste, que é a luz da escuridão de onde ele vem. É a luz que ele nos entrega, o sol que nasce. Tudo vive dali, tudo renasce dali. E quando a gente entende, a gente participa. E a gente quer dividir com ele a escuridão do vazio que ele carrega sozinho. E falar, estamos aqui. Fomos por atrevimento, fomos lá por rebeldia. Mas aprendemos assim a lidar com a escuridão do vazio. E hoje voltamos por amor. E sozinho não estarás jamais. Isso é o que somos. Isso é quem somos. Essa é a jornada cristã. Esse é o mergulho de alfa ômega. Isso é o que o coração sente, a alma às vezes estremece. Porque aceitar não é fácil. Isso é um resumo de vidas, de jornadas, tudo que você estudou, tudo que você procurou, tudo que você pensou ser, tudo que você quer se tornar. Tudo se resume nisso, em aceitar seus erros e acertos diante do eterno. E não para se gabar da perfeição, mas de como você administra o seu erro, que é só o que temos, o que trazemos. A agonia e como lidamos com ela. Como na mesma agonia mantivemos a dignidade, o amor e a honra, cada um na sua proporção. E assim o degradê se faz eterno. Ou se lembra que a eternidade se manteve lá, depois de mergulhar no tempo que criou nas suas próprias ilusões. E se isso fica complexo demais, pula. Presta atenção na ciência, no básico. No fato que a gente está ensinando aqui. No reino mineral, todo esse movimento, todas essas emoções são gravadas. Quando você manda uma vibração, uma quantidade de energia para uma pedra preciosa, ela ressoa em suas moléculas, em seu alinhamento, em sua simetria, de uma maneira que ela funciona como uma memória. Ela guarda, ela retém energia, ela ecoa ali dentro de uma torus própria, ela expande essa energia, ela faz essa energia ressoar, durar um tempo, aquele eco se mantém ali dentro ressoando por algum tempo. Tanto é que muita gente faz ritual de cura usando ametista, você coloca dentro de um copo de água e coloca no sol, né? E você deixa os fótons baterem aqui, e trabalhando com o campo, com a energia dela, do próprio quartzo, com as alterações que eles chamam de impurezas que a ametista tem, né? Do ferro é o manganês. Depois vocês pesquisem até aí, por favor, que eu até fiquei curioso para lembrar. Independente do que eles chamam de impureza, são outras substâncias, outros ritmos. Você tem que ir pela cor. Assim você vai dar 500 mil nomes. Você vai nomeando o degradê até o infinito. Mas se você entender a essência, se vocês entenderem as cores centrais, se vocês se lembrarem dos nomes das cores centrais, vocês vão reconhecer o infinito do degradê. Então, em vez de querer decorar todos os nomes do infinito, decore os deuses, as tribos, as cores. E todo o resto você vai enxergar. Eu tenho até aqui uma marquinha que tem todas as pedras, né? É até ouro esse treco aqui. Nossa, perdi as pedras. Cara, aqui tem o pelo da cauda do meu cavalo. É crina. E aqui tem uma de cada, né? Então cada uma vai ressoar, cada uma tem uma composição. Então quando uma cor recebe uma tonalidade, ela vai emitir, ela vai acumular um pouco e refletir um pouco. Tudo é assim, qualquer material. Você bate uma energia, ele vai acumular um pouco e refletir um pouco. Dependendo da quantidade de rigidez e de elasticidade, de flexibilidade que tiver. Tanto é que o Pi
ele não quer romper a circunferência, ele administra a circunferência, né? O pi, o hexagrama, ele divide a circunferência pelo diâmetro. Ele fala, faz sentido sim. Ainda que fique infinito, você faça a conta para sempre. A conta é o sentido. A gente quer que não acabe a conta. Esse é o pi positivo. O pi negativo é o buraco negro que eles chamam ali. É o ralo, é aquele momento ruim, fica tudo dá errado, né? Então, tudo parte desse mesmo trabalho, né? Tudo parte desse mesmo... dessa mesma realidade, dessa mesma verdade, né? A pedra filosofal também, inclusive, né? Inclusive que a gente falou aqui sobre o ouro de Ofir, por exemplo. O ouro monotômico. De você conseguir colocar todo o ritmo... Como se você conseguisse condensar a luz. Isso era o ouro de Ofir, o ouro atômico, aquele ouro puro. Dali vinha a fonte, como se fosse energia sólida. Dali suas moléculas se reabasteciam. Suas células, seus átomos voltavam pro ritmo. Aquilo ali curava, aquilo ali bem usado te dava vida eterna, né? Só que o seu corpo vivendo eternamente e a sua mente não adianta nada. Você vira um zumbi. Você vira um bicho, um animal. Você vira um ET. Você vai tendo que se apegar à mudança que não para do movimento da luz nas margens. E para sua alma viver, precisa do verbo. Precisa do ponto de encontro. Aí você já sai no reino eterno, aqui em cima, fora do tempo. E aí com essa energia você quer fazer o quê? Você quer estar vivo, você volta pro tempo. Então entender a circunstância é mais do que ter a pedra. Então, na verdade, quando você encontra o sentido do verbo, da coerência, a realidade, a saúde, a ciência que cura, todo o resto vem como consequência. Agora, se você quer a pedra filosofal porque você quer curar, você quer o corpo eterno, aí o espírito não se mantém. Aí o cara vira essas lendas nas margens da realidade, né? Então não adianta. Essas coisas precisam se unir, né? Salve Michele, Roberta, Anderson, Carol, Dri. Então, onde eu quero chegar com isso? Pra também não ir muito longe aqui. Essas coisas a gente fala depois pra membro ali. Pra também a gente ficar de louco aqui, né? Infelizmente, hoje em dia, por enquanto também. O pessoal brasileiro é esperto, tá entendendo aos pouquinhos. Parece que não, mas a nossa esperteza é intuitiva também. Né? Quando eu falo que a mulher é emocional, ou que até o mergulho de Lúcifer, do Messias, foi uma coisa emocional. Ou gay, ou o povo negro, muitas vezes. É porque o emocional, não é que o cara... Tem gente que interpreta mal, não. O povo emocional, que ele não é esperto. Então a mulher não é esperta. Então o Messias não foi esperto. Não. Pra você ter a lógica, você se julgar inteligente, você tem que ter a estabilidade do sistema, repetir o eco do sistema e ir nessa espiral sistemática deles. Ali você é inteligente. Ali você tem paz pra decorar, pra raciocinar, pra nos momentos emocionais segurar, refletir. Então você tem que ser parte do sistema que eles dominam uma hora. Então é justamente conosco, nós, os emocionais. Maria, com tudo que foi xingada e chamada. Com todo o desdobramento do Espírito Santo. A mãe de Davi, com tudo que foi xingada. O seu desdobramento, a sua expansão para fora ali. Né? De onde você vem. Esse sacrifício. De você ter mergulhado no vazio e ter que portar a luz no nada. Sem aquela disciplina que a estabilidade lhe fornece. Você tendo que reagir à emoção. Aí vão te falar, pô, isso é mais próximo do animalesco. Sim, imagina ser jogado lá. E conseguir levar a dignidade junto. O amor, a honra, e voltar de lá, trazendo Deus e tendo levado nas profundezas. Essa é a jornada daquele que se arrepende e volta. Por mais fundo que foi, maior a glória que ele traz para Deus. Mais longe ele levou a simetria, a luz. Desde que se arrepende e volte. Então quando você aprende pelo emocional, você aprende pela intuição. É quântico, é pá! Enquanto o binário, o que se julga sábio, tá raciocinando, tá julgando pacotes, somando pacotes, do que ele lembrar naquele momento, dependendo do ambiente que ele tiver, a pressão que ele tiver, o cara dá um branco ali e esquece tudo. Enquanto a lógica demora pra trabalhar, a mulher já respondeu, a mulher já fez. Ela nem passou pelo circuito do binário, ela só chegou no resultado, quântico, pum. Esse é o emocional. Então isso pode ser mágico, super poderoso. Seja com o Messias, com o povo negro, com a mulher, com o gay, com quem é abstrato, com o homem que sabe administrar isso. É mágico, é poderoso, é da onde Deus traz a salvação quando sua lógica é roubada. Por aqueles que fazem a conta e pensam não precisar mais dele. Então é do vazio, do paradoxo, do absurdo que ele volta. Essa é a nossa história.
Essa é a história de Cristo, do Messias, do Alfa ao Ômega, né? Da queda do anjo ao retorno. Liderando o inferno inteiro e salvando Israel que eles desprezaram. Esse é o poder de Deus sobre o seu povo, inclusive. Senão, Deus seriam eles. E é por amor, ele quer o perdão, o arrependimento. É quem não quer o perdão, é quem não quer o arrependimento. É quem quer lutar com Deus até o fim, antes de se arrepender. Israel significa aquele que luta com Deus. Porque tem o direito de conhecer o vazio, a ausência dele. E aí volta. E isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Quando você vem aqui, eu até deixei aqui. Isso aqui tá na Tanakh deles, né? Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Olha isso aqui, ó, tá deixando claro que eles mataram o Messias, negaram o descendente, né? Eles transpassaram ele. Você vê no Apocalipse aqui, ó. Isso aqui já no Novo Testamento. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Até o seu próprio povo, né? Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir, né? Então o Yahvé aqui, que não se pronuncia assim na essência, então isso aqui é uma coisa que é sagrada e vocês vão tendo a devida sintonia no tempo, mas você entende a essência da coisa. O Todo-Poderoso. Então aqui você vê que tá no Tanakh deles que eles iam negar e transpassar. E quando ele voltasse, né, eles vão chorar porque fala, caramba, a gente vive até agora. E não é óbvio isso hoje. Não é fácil Israel acordar e falar, caramba, a gente tá xingando Jesus, xingando os gentios, investindo na cultura woke, Soros, Rothschilds, né? Esses que deveriam proteger Deus estão usando a descendência judaica, o nome de Deus, se fingindo de judeus porque não seguem a Torá. Um judeu é a Torá viva. Não só o sangue, é o sangue vivo ali. Então eles estão usando isso pra sujar o nome de Deus. Então tá acontecendo agora. Né? Agora. Então fica fácil você ver isso. E do nada eles perceberem, caramba, a gente só consegue estar livre ainda porque Jesus existe. São as nações cristãs que protegem Israel, que devolveram Israel. Inclusive isso é bíblico também. E pode uma nação voltar da noite pro dia? E voltou. Isso está no Tanakh deles. Voltou com o nome de Cristo, com o poder da coesão cristã. O nome de Cristo refez Israel, protege Israel até hoje. Mesmo que ainda Israel odeie ele. Ou esses que se dizem Israel, mas batem recorde de aborto, ateísmo e promiscuidade no solo santo. Explodem quem reza o dia inteiro para abortar um pouquinho mais onde ainda não abortou. Essa é a verdade, que o rabino se arrependa. Que o judeu verdadeiro se arrependa e queira trazer a Torá de volta. Purifique o Talmud. Tire aquelas coisas horríveis do Talmud que fez os povos odiarem vocês. Deus ama vocês e quer vocês protegidos e o mundo vai se revoltar de novo. E vocês vão sofrer à toa, porque não ouvem o clamor daquele que morreu e sangra por vocês até agora. Eu tenho que bater palma pra Israel aborteira, ateísta e promíscua? Eu tenho que bater palma pra Soros, Rothschilds, pra cultura woke que Israel investe? Eu tenho que bater palma pra não ser chamado de anti não sei o que mita? Tenho que bater palma porque é de terrível e que vai fazer Deus punir vocês? Eu tenho que bater palma pro errado em vez de chamar vocês pro certo? Em vez de me arriscar pra chamar vocês de volta pra Torá, que é santa, eu tenho que esperar o mundo acordar diante de coisas horríveis de novo, que não são de Deus, não são da Torá, não são do povo judeu, não é de Israel. São opiniões de rabinos que enfrentaram o inferno, e até eles serão justificados se vocês se arrependerem em nome deles. Agora, enquanto isso, vocês ficam odiando o cristão, atacando o cristão, explodindo quem reza, investindo em cultura woke. O mundo odiando, Soros, Rothschilds, JP Morgan, Vanguard, BlackRock odiando a falsa Israel. E vai odiar todos os judeus, odiar Israel, odiar Deus, odiar Cristo. À toa, de novo. O nosso trabalho é separar o joio do trigo. É proteger o verdadeiro Israel, o verdadeiro judeu, proteger todas as tribos, proteger a Torá. É isso que a gente quer, por isso que a gente acusa. E tudo isso estava escrito. E tudo isso tem a ver com... o que isso tem a ver com as pedras? O que isso tem a ver com os cristais? Tudo! Tem tudo a ver. O mergulho de Judá através de Davi e Salomão. Aquela cor vermelha. O guerreiro. Aquele que mergulhou no vazio para depois voltar. Ele gerou a descendência que é Cristo. Aí você já volta de novo. O vermelho e o azul se encontram no violeta. Tudo isso é o circuito da luz. Numa tribo vai ter essa jornada. Em qualquer mitologia vai ter essa jornada. Tanto é que o pessoal compara e fala, é cópia. Não é cópia, é o circuito das cores da luz.
Você entender toda essa jornada é entender o discernimento científico do processo cognitivo, do que você vê no átomo, no sistema solar, do que você vê em tudo que existe, aonde física quântica e física clássica se encontram. E é isso que a gente tem que estudar, aprender juntos. Ninguém tá impondo nada, vamos estudar junto, vamos reunir o que a gente aprendeu e falar, caramba, é isso, né? Esse é o nosso foco. É encontrar coerência, discernir, definir a coerência. A coerência é o ponto de encontro das nossas memórias, né? E é isso que as pedras fazem aqui, tá? Isso aqui vai até se conectar com outro assunto aqui do porquê me abandonaste, que tem a ver com esse mergulho do vermelho no vazio. A luz, em algum momento, ela tem que conhecer o vazio. O vermelho vai se sentir sozinho ali, e aquilo... Por quê? Eu fui traído, eu tava indo certo, eu tava indo reto no vazio. Como que eu dei de cara com o contrário? Porque o nada de lá é o mesmo nada de lá. Como que eu fui traído pela realidade, pela existência? E aí você quer culpar Deus, quer culpar tudo, esquecendo que você era Deus e você era tudo até agora há pouco. Entende? Então, tem a ver com por que me abandonaste. Eu vou chegar nesse ponto já aqui nesse outro assunto, tá? Que envolve Jesus e Davi de novo. Então, cada cor aqui, as pedras, elas envolvem tonalidades, elas envolvem emoções. Por isso que as tribos, os deuses, os apóstolos, eles têm tendências específicas. As cores, os tons têm tendências específicas. Essas pedras, elas mantêm no reino mineral, na parte mais solidificada, mais pressionada, mais acumulada dos ritmos, ela mantém como se fosse uma memória. Enquanto uma coisa efêmera, evaporou, vazou, certo? Aqui, vai demorar para as moléculas se perderem. Enquanto todas as moléculas entraram, juntou, evaporou, juntou, se transformou, juntou, foi pra lá. Aqui não. Aqui tá tão pressionado, aqui tá tão acumulado, tanto ritmo, tanta volta, todos os movimentos que estão acontecendo ao redor. O infinito das cores no degradê. Tudo que acontece apenas reforça, veio e volta pro degradê central. O infinito que o degradê pensa que é, na verdade, só reforça o 7/12 central. Porque mesmo aquele verde, oliva, água, marinho, lá na puta que pariu, ele reforça o ponto de vista inicial e final desse verde central. Então tudo que acontece em todos os reinos vão pressionar o reino mineral, porque o atômico já é de novo da luz lá em cima. Então plasmou no sólido já é mineral. Plasmou na vida, no físico é mineral. Então todos os movimentos reforçam isso aqui, todos os movimentos estão guardados aqui. A memória do tempo. Entende porque a tecnologia guardava a memória aqui? Entende porque a energia vinha daqui, vem daqui, e a gente vai entrar mais nisso cientificamente aqui, ainda agora. Então cada pedra, ela tem um tipo de ressonância, né? Como cada cor, como tudo, toda estrutura, vai ser um acúmulo molecular que vai reagir, vai ecoar diante de uma outra energia, diante do que absorve ou reflete. Então, cada pedra, com todo esse acúmulo de movimento, vai ter um ritmo ressonante. Então ele vai ressoar com uma tendência, uma vibração. Então uma vibração que vai exigir guerra, exigir caos, vai ter um tom. Vai exigir paciência, calma, cura, meditação, alegria. Tudo vai ter um tom. E você ter o resultado da estabilidade não é fixo. Por exemplo, na época de Esparta, para você ser estável, esse rei aí tá estável. Você tinha que ser como? Caótico. O cara é guerreiro. Então não é, o cara vai falar, mas só tem homem, ele é gay lá no cara. Não, ele é um guerreiro, vai pra guerra, faz aquilo. Pra ele, aquilo era o padrão lá. A perspectiva do cara. Agora, se o cara já fosse, não, esse daí ele não se mistura com um monte de homem, e ele é da paz. Esse da paz, que seria o padrão hoje, ou o hétero, ou o padrão há algum tempo, ou o cara que não quer guerra, ou não quer ir lá naquele tipo de comportamento. Esse seria o caótico. Entende? Naquela coesão. Então percebam, aprendam a observar em quinta. Diante do todo. Porque se vocês se apegam no binário, vocês vão se atropelar. Tá? O mundo não tá mais assim. Tá toda a informação se cruzando o tempo inteiro. Então tudo funciona assim. Tudo vem desse mesmo ponto. Então vamos só pra gente se aprofundar um pouco aqui. Eu vou dar play nos vídeos. E aí eu falo um pouco mais. Eu tentei procurar algumas coisas da ciência aqui pra explicar pra vocês.
Por exemplo, aqui você tem a composição, a estrutura, aqui ó, os hexagramas. Na estrutura do quartzo. Certo? Então você tem 3 para cima do que eles chamam de oxigênio, né, para um lado, 3 para o outro lado do que eles chamam de silício. Então eles, em perspectiva, devido às suas cargas e suas estruturas, você vai ficar com positivo para um lado, negativo para o outro aqui, ó. Na verdade é comparação de ritmo. Então tem um hexagrama num quartzo parado, né? Você vai ter um hexagrama aqui, claro que no caso aqui no caso da ametista vai ter um pouquinho de ferro. E o que eles chamam de algumas impurezas que vão dar sua tonalidade, né? Mas se você pegar o próprio cristal, não vou abrir tudo aqui de novo, cai tudo essas pedras aqui. Mas você pegar o quartzo puro, então beleza, ele vai estar lá e tem a simetria aqui perfeita no hexagrama, né? Então quando você pressiona, a tensão você estica, né? Da tensão. Então você faz assim, ó. Então você vai ver que ele vai posicionar para um lado o positivo, para o outro lado o negativo, porque as estruturas, elas são equilibradas, tá? 3 para um lado, 3 para o outro. Elas vão tender a manter a sua estabilidade, a sua inércia, né? E elas vão se unir em coesão, como está bem estruturado um lado e outro. Então vai definir polaridade para um lado e para o outro. A mesma coisa, se você apertar, comprimir, só inverte a polaridade. Mas também as suas estruturas, por serem simétricas, vão se amparar, tanto de um lado quanto de outro. Então isso significa o quê? Que tem um circuito. Já que tem um norte e tem um sul. Se você colocar um fiozinho entre eles, pressionando o suficiente, a carga vai ter que pular. Porque elas vão disputar o mesmo espaço. Você vai esmagando, a tensão, elas vão se empurrando. Você dá um fiozinho para escapar, pula, que dá faísca elétrica. Inclusive aqueles isqueiros que eu não tenho aqui. Sabe aqueles isqueiros que você aperta? Que faz... Funciona assim. Ele dá um soquinho no alumínio que bate no cristalzinho, né? Que dá uma... Aí, claro, ele amplifica isso e vai dar aquela faísca, né? Aquele negócio de acender fogão também, né? Então, quer dizer, o cristal, o quartzo, ele gera energia. Os relógios de quartzo também. Como que o relógio mais preciso do mundo? Aí vai falar, mas tem o relógio atômico. O relógio atômico também usa quartzo, né? Só que ele vai contar lá no nível atômico, mas é usando quartzo. Porque quando você põe energia no quartzo, ele vai... Deixa eu ver se eu acho essa bodega aqui, é cheia. Quando você põe energia nele, tem um bem pequenininho. Se você pressiona, ele vai emitir energia. Pum. Manda energia elétrica. E se você põe energia elétrica nele, ele dilata, as moléculas dele se posicionam, se movimentam. Sempre no mesmo ritmo. Ele vibra. Né? Na verdade, ele ressoa. Ele vai ressoar sempre no mesmo ritmo, no mesmo tanto de hertz por segundo. Alguns milhares, 30 e poucos mil por segundo. Então nunca falha. Então daí você tira por aquela vibração, vai mandar, vai ecoar, vai vibrar, né? Por ressonância ali. Você utilizando o campo magnético e a eletricidade gerada, você faz o ponteirinho mover na mesma velocidade, usando quartzo, né? Então, mesmo o relógio atômico vai usar, claro, no nível já molecular, no nível atômico, emitindo certos átomos ali para ressoar num nível mais micro ainda, mas também usa o quartzo. Então, justamente por isso aqui ser tão estável e emitir uma energia tão perfeita, é que é usado nos relógios mais precisos do mundo, né? Tô no ar aí, né? Às vezes tô falando pra caramba, já cai. 12 tribos são as 12 pedras preciosas, os apóstolos são as 12 pérolas. E as pérolas, qual o significado? É porque a pérola, ela vem da proteção da poluição, né? A pérola é o quê? Quando cai uma poluiçãozinha dentro da ostra, ela vai proteger, ela cerca aquilo ali, por causa da impureza, cria o precioso, né? Então os apóstolos, eles voltam do inferno para definirem o paraíso. Então, por isso que gera esse pequeno contraste, mas ainda assim reforçando o precioso, né? Claro, ainda mais naqueles tempos. Hoje o artificial já reduz tudo isso, porque a gente vai chegando nesse nível atômico. Mas aí você já entendeu a jornada espiritual. E essa é a importância de Deus ensinar a jornada espiritual. Porque um dia aquelas riquezas materiais seriam dominadas. E a importância está onde? Então, é aí que vem esse mergulho, esse aprendizado espiritual. Porque a matéria vira poeira. E é isso que Jesus alertou. O amor a Deus não pode parar aí no bem material. Porque quando você descobre que tudo é luz, tudo é ilusão da mente,
Você ama Deus pelo quê? Aí sim, pela jornada da construção da obra, pelo Espírito. E aí você reconstrói aqueles que vêm de lá, que é você mesmo ontem. E aí você separa o reino da terra, Israel, o do céu, igreja, em um só. Né? E as nações, os gentios, mas todas feitas um. Tanto por causa da coesão, quanto porque todos tiveram a chance de ir para qualquer lado. Tanto cristão indo para as tribos, quanto tribos vindo para a cristandade. E as nações ali se posicionando com suas tradições. O chinês, o indiano, toda a riqueza que nos traz aqui. Né? Então isso aí você entende a Bíblia. É o único jeito de entender Apocalipse. O resto fica loucura.